Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos decorar este bolo todo dourado, azul e branco. Esse é um bolo com uma proposta masculina que eu vou ensinar vocês como fazer essas trufas em dourado também. Então vamos começar. Aqui eu tenho meu chantininho. Para você que ainda não assistiu o meu vídeo, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você assistir. Tem a minha receita do meu chantininho, tá bom? Aqui a gente está batendo para a gente começar a decorar. Então aqui tem o meu bolinho, ele tem aro 20. Vou retirar o meu acetato e também o plástico de proteção. Ó, ele já está hidratado agora o chantininho. Eu hidrato sempre com um pouquinho de leite condensado. E vejo o ponto, que é esse ponto em que faz o biquinho, tá? Então aqui eu vou colocar na minha manga de confeitar. Não vou precisar usar bico de confeitar, tá bom? Então, vou só colocar aqui na manga, ó, eu preenchi com o nosso chantininho e vou começar a girar a bailarina e preencher o nosso bolinho. Esse bolo, ele tá com dois recheios. Ele tá com recheio de creme belga e morangos frescos e também outra camada é de beijinho, uma combinação deliciosa. Se você quiser adquirir a minha apostila gratuita, eu tenho massas, recheios, cobertura, caldas, tudo nela. Ela é totalmente gratuita e também pode ser sua. Para isso é só você me seguir lá no Instagram, que é @chai.cakes, e me enviar um direct dizendo: "Oi Chai, quero sua apostila", que eu vou ter o prazer de te enviar, tá bom? Então eu te espero lá no meu Instagram. Aqui então, ó, com o auxílio dessa espátula angulada, eu estou girando a bailarina e começando a fazer o topinho do nosso bolo. É bem importante que você esteja na altura dele para você visualizar totalmente se ele está reto ou não, tá bom? Agora, com essa mesma espátula angulada, eu vou fazer leves pressões aqui nessa lateral. E aí sim eu venho com a minha espátula alisadora para fazermos a parte do acabamento da lateral do nosso bolo, tá? Então aqui a nossa mão fica paradinha da espátula e a outra que a gente faz com que a bailarina gire. E onde faltar chantininho, nós vamos depositando com o auxílio da espátula e vamos preenchendo todos os buraquinhos que por acaso aparecerem. E assim a gente volta a alisar o nosso bolo com a espátula reta, tá bom? Então aqui a gente faz esse processo até nós acharmos que ficou com resultado satisfatório. E para darmos um acabamento no topinho, eu vou fazer aquele movimento circular com a mesma espátula ainda angulada. Vou só levando a minha mão até o centro e vou girando a bailarina bem lentamente, tá bom? Isso fica bem bonito. Agora eu coloquei aqui, ó, o chantininho com a manga de confeitar e o bico 2A, que é um bico perlê, tá? Ele tem um buraquinho assim redondinho. E eu vou fazendo a parte da lateral do bolo. Esse bolo ele vai ter essas marcações de textura em toda a volta dele, em toda a circunferência. Então aqui é só a gente ir depositando o chantininho, sempre pressionando para que ele cole no bolo, tá? Isso é importante. E eu vou fazer com alturas diferentes, com tamanhos diferentes, para ficar bem desregulado mesmo. A intenção aqui não é ficar retinho, tá? E sim ficar bem rústico, um efeito bem desregulado, para a gente conseguir esse efeito mais bonito. Então olha o que a gente está fazendo, tá preenchendo toda essa parte do nosso bolinho. Ó, a gente pode fazer de baixo para cima, com o auxílio do nosso bico de confeitar. Se você preferir se sentir mais seguro, você pode também apoiar a sua outra mão na manga de confeitar, que isso vai te dar mais firmeza ao decorar, tá bom? Bom, agora que o bolo está todo finalizado nessa parte, nós vamos começar a pigmentar. Aqui eu tenho corante azul marinho. Eu vou colocar um pouquinho, só no que sobrou de chantininho branco, tá? Não precisa ser muito. Ó, coloquei um pouquinho aqui e vou misturar para chegarmos ao tom de azul. Olha que lindo esse azul. Eu acho essa cor muito pigmentada, muito bonita. E nós vamos fazer o quê? Com o auxílio de uma espátula, olha, eu tenho aqui uma espátula fininha, ela também tem uma angulação. Vou pegar nas costas dessa espátula e vou passar em cima dessa parte branca que a gente acabou de fazer. Ou seja, vai ter uma nuance entre o branco e o azul, tá? Então assim a gente faz em todo o bolo. Se você quiser passar com mais vigor, mais para cima, ele vai dar uma leve esmagadinha no chantininho de baixo
e também ficará bonito, porque ele vai trazer vários tons de azul, o azul escuro, um pouquinho do azul claro, porque vai ser misturado ao branco que está no fundo, tá? Então agora olha o que nós vamos fazer. Eu trouxe aqui o pozinho para decoração ouro e o álcool de cereais, tá? Nós vamos fazer uma misturinha aqui. Então eu vou colocar aqui num potinho desses de bombinha que vem e vou usar esse pincel bem macio, com as cerdas bem macias. Ele é um pincel que eu uso só na confeitaria, tá bom? É próprio para decorações de bolo. Então eu vou colocar aqui no meu álcool de cereais, vou dar uma mexidinha e vou apenas pingando, ó, fazendo respingos no meu bolinho, girando a bailarina e fazendo respingos no meu bolinho. Só cuidado para essa mistura não ficar muito líquida, tá bom? Então você tem que ter só esse cuidado para que fique com um pozinho bem brilhante. E para dar um toque mais iluminado ainda ao nosso bolo, nós vamos colocar um pouquinho também nessa parte inferior que a gente fez de azul, tá bom? Então aqui você vai escolhendo aleatoriamente os lugares que você achar que fica bonito, então você vai preenchendo e passando. Isso é bem fácil. Agora, para limparmos o prato, eu vou utilizar o próprio álcool de cereais, com auxílio de um paninho umedecido nesse álcool. Eu vou limpando esse pozinho que ficou no nosso cake board. Aqui eu estou usando um pratinho de MDF, tá? Ele é de 3 milímetros, que vai suportar o peso desse bolo e não vai ter problema nenhum. E olha só que lindeza que tá ficando, mas calma que ainda não acabou. Vou te mostrar agora como eu faço as trufas de chocolate banhadas em ouro, bem douradas. Então aqui eu peguei, ó, 102, era para ser 100, né? 102 gramas de chocolate cobertura, tá? Levei ao micro-ondas 30 segundos, percebi que ainda não estava totalmente diluído, então a gente vai, coloca mais 30, mexe bastante, para que ele fique bem fluido, bem molinho, para a gente conseguir fazer as nossas trufas de chocolate. Esse aqui é um chocolate meio amargo, tá? Eu acho mais gostoso. E vou colocar aqui só um pouquinho de creme de leite. Assim a gente vai formar uma ganache, tá? Para que ele não fique tão duro. Como é um chocolate de cobertura, ele fica mais durinho. Então, para ser mais fácil ao morder, né, a gente coloca um pouquinho de creme de leite para ele ficar mais macio na textura. Então, aqui eu vou levar um pouquinho, ó, para gelar. Deixei um pouquinho na geladeira e com o auxílio da minha colher eu vou perceber o ponto, ó. Percebo que ainda está meio morninho e ele ainda tá mole. Então, eu levei ao freezer agora por apenas 3 minutos. Olha como ficou esse chocolate, essa ganache. Eu poderia também ter deixado descansar, mas para acelerar o processo, eu levei ao freezer por 3 minutos, foi bem mais rápido. Então aqui, ó, com o auxílio de uma luva, eu vou fazendo as minhas trufas. Eu quero trufas bem irregulares em relação ao tamanho. Então eu vou fazer algumas menores, algumas maiores e vou boleando. Se você quiser esperar um pouquinho mais o seu chocolate, a sua ganache, ou se você tiver tempo de deixar em temperatura ambiente até que ela descanse, também pode. Agora eu troquei, ó, de luva e vou modelar. Agora sim eu vou modelar a minha trufa para deixá-la no formato que eu desejo, tá? É importante você trocar de luva para que aquela massa não fique grudando, né? Você sabe que massa com massa ela vai grudando na sua mão. Então, interessante é você trocar. Como aqui são luvas descartáveis, a gente joga fora e pega outra para fazer a modelagem. Eu prefiro assim porque aí a mão não fica grudando, sabe? Eu tenho um pouco de problema com a mão grudar. Então, eu sempre gosto de utilizar luvas, até porque a gente está fazendo um produto alimentício que vai para um cliente, então a gente precisa ter esse cuidado também, né? Então, aqui eu estou modelando as minhas trufinhas, ó, só você fazer movimentos circulares na sua palma das mãos, que fica super legal o resultado, tá bom? Então, olha só, vou colocar aqui um pratinho de isopor embaixo, só para ter um pouquinho de firmeza e levar à geladeira. Enquanto isso, enquanto as trufas ficam um pouquinho na geladeira, eu vou começar a mostrar para vocês como eu utilizo o pozinho para pintá-las. Aqui eu tenho uma colherzinha dessas bem pequenas, descartáveis. Vou colocar aqui, ó, 2 colheres dentro do meu copinho que vem na bombinha e um pouquinho de álcool de cereais. Mexo bastante para que esse pozinho se dilua bem, tá? Tem que ficar bem molinho.
Coloquei mais um pouquinho de álcool, ó, vou misturar mais um pouquinho. E vou colocar na minha bombinha, tá? Essa bombinha é bem fácil de achar. Com as minhas trufinhas geladas, ó, passou uns 2 minutinhos só na geladeira. Eu vou começar a pintar. Percebam que ela não gruda mais na mão, ó. Tá super sequinha. Chocolate cobertura é bom, né? Porque ele é exatamente para essas finalizações. Ele é um chocolate bem rápido na secagem, tá? Então aqui, ó, é só a gente ir pintando, a gente vai girando a folha de papel manteiga. Eu coloquei esse papel manteiga justamente para não grudar, tá bom? Então a gente vai pintando aqui com auxílio do nosso pó decorativo, que é o pó ouro, que fica bem bonito, ó. Vou mexendo com o próprio papel manteiga, a gente vai levantando, vai virando, pra gente conseguir pintar completamente as nossas trufas. E olha o que sobrou pra gente, sempre tem, né, aquela sujeirinha do pó para decoração. Eu vou mostrar pra vocês aqui como eu faço para limpar minha bancada, que é uma bancada de mármore. Me conta aqui o que você usa para limpar a sua bancada após pintar e usar algum pó para decoração. Olha que loucura que fica a nossa bancada. Mas eu tenho sempre álcool de cereais por perto, então eu higienizo e ao mesmo tempo vou limpando. Ó, eu uso primeiro um paninho úmido e depois eu passo papel toalha. Olha quanto pó sai e fica realmente muito limpo. Então agora eu vou pegar meu bolo lá na geladeira, vou colocar aqui pra gente finalizá-lo, tá bom? Esse bolo ele ficou com quase 2,5 kg, tá? Então aqui eu tenho o topo personalizado com a idade do meu aniversariante, que eu vou só encaixar aqui, ó, vou colocar de frente pra mim só pra eu olhar e centralizar bem direitinho. E aqui com as minhas trufinhas já geladinhas, já sequinhas, eu vou só colocando. Aqui eu alterno com as trufas maiores, outras menores, e já já eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então já pega essa dica, se você tiver qualquer finalização de decoração para fazer no seu bolo e quiser uma secagem mais rápida do seu chocolate, se for alguma escultura, por exemplo, use sempre o cobertura. Então, olha que lindeza ficou o nosso bolo de hoje. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva aqui no canal Shy Cakes, deixa aqui embaixo o seu like, também compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vão gostar. E não se esqueça, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.